Todo conhecimento, todo pensamento, ensinamentos, histórias e fantasias são eternizados principalmente em livros. Mas já houve uma época em que alguns livros eram proibidos à sua venda e não só proibidos como perigosos para os seus leitores. Livros que podem trazer loucura, causar acidentes, matar, ressuscitar mortos, manifestar demônios e tudo mais foram considerados mais perigosos da humanidade. Conheça agora alguns desses livros. O livro de Thoth é um livro de textos egípcios antigos que supostamente foram escritos por Thoth, o deus egípcio da escrita e do conhecimento. Acredita-se que esse livro confere poder sobre a terra, oceanos e os corpos celestes, além de desenvolver a faculdade de interpretar a linguagem dos animais, ressuscitar os mortos e de fazer trabalhos à distância. Há um mito em torno desse livro que afirma que os seus leitores foram assassinados ou sofreram graves acidentes. Chamado O Livro de Zion, acredita-se que os autores do considerado primeiro livro da história foram seres que habitaram o planeta milhões de anos antes da existência do homem. Estudiosos afirmam que o manuscrito é composto por símbolos, imagens e segredos que somente pessoas escolhidas são capazes de interpretar. Outro assunto polêmico tratado no livro é a existência de seres inteligentes que habitaram a Terra há 18 milhões de anos, além do afundamento de Atlântida. Há quem diga que uma cópia do livro original está escondida em um monastério do Tibete, mas ninguém ainda conseguiu comprovar a sua existência. Sobre as poucas pessoas que o leram, dizem que enlouqueceram e morreram, vítimas de terríveis pesadelos. Originalmente chamado Al-Azif, o livro foi escrito no ano de 739 por Abdul al-Yazred. Esse homem, aliás, era apelidado de O Poeta Louco, e segundo contam os mais crédulos, ele morreu devorado por um demônio invisível em plena luz do dia. Sobre o manuscrito, o próprio autor adverte nos textos iniciais que sua leitura pode levar à loucura, gerar pesadelos e visões horríveis. Toda essa loucura a respeito da publicação é explicada pelos conteúdos que supostamente tratariam suas páginas. Conforme pesquisadores, o livro reúne conhecimento sobre o antigo culto com invocações, ritos e arcanos supostamente perdidos. Apesar de ser considerado um saber sinistro que precisava ser destruído, várias cópias foram feitas do livro no século XII. Hoje em dia, essas versões do livro estão na Universidade de Buenos Aires e em algumas outras instituições. Escrito na década de 40, teve como autor o fundador da Cientologia, doutrina religiosa que prega a imortalidade humana e a impossibilidade de nos recordarmos de nossa verdadeira natureza. Ron Hubbard afirmava ter escrito o livro durante os 8 minutos em que esteve clinicamente morto durante uma operação. Há quem diga que em suas páginas há respostas a todos os enigmas que historicamente acompanharam o homem, como nossa origem, a existência de Deus, a criação do universo e assim por diante. Hubbard dizia que continha um saber absoluto e poderoso e as chaves da existência humana. As primeiras cópias feitas circularam entre seus amigos mais íntimos, mas depois que leram a publicação, todos começaram a sofrer alterações mentais. Muitos dos que conheceram o livro inclusive chegaram a ser internados em diferentes clínicas psiquiátricas. Foi assim que o próprio autor decidiu suspender a sua publicação. Apesar disso, há quem diga que algumas cópias desse livro ainda circulam entre as pessoas que se iniciam na cientologia.